Vamos chamar o nosso companheiro, amigo, querido Divaldo Pereira Franco e Nilson de Souza Pereira, que está dando a honra da sua presença aqui conosco. Nilson de Souza Pereira, companheiro de Divaldo, fundador da Mansão do Caminho, que nós vamos receber com o nosso aplauso. Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, nasceu sob a égide desses espíritos. E nós colocamos o nome Dr. Bezerra de Menezes, porque aqui em Santo André não havia nenhum centro com este nome. E é uma entidade veneranda, que todos nós amamos, que todos nós respeitamos, Dr. Bezerra de Menezes, que é nosso convidado especial e deve estar aqui presente, ouvindo a nossa palavra, e dizer do coração da nossa gratidão por esse espírito tão querido de todos nós. Nós vamos agora nos recolher em oração e nós vamos pedir ao nosso querido Nilson de Souza Pereira para que faça a nossa prece inicial. Senhor Jesus, recolhemos-nos e buscamos sintonizar contigo. Nosso pensamento se evola às altas planuras onde te encontras, para rogar as bênçãos do teu amor, a assistência dos teus emissários, porque é nosso desejo ouvir mais uma vez o nosso companheiro e receber a orientação mais sábia e sadia para a nossa vida. Abençoa as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos ampliar na percepção e no sentimento o conteúdo da sua mensagem. Envolve-nos na tua paz e permite que ela nos penetre fundamente e daqui partindo possamos conduzir aos nossos lares. Se conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Nesse instante também pedir a nossa Terezinha, que é vice-presidente do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que tem sido o nosso braço direito, o nosso apoio, que tem dado toda essa força para nós, e sem a Terezinha nós não teríamos chegado até aqui. Então nós vamos pedir a Terezinha que diga alguma coisa do seu coração neste dia para nós muito importante. O que a gente poderia dizer de importante ou de mais importante num evento como o desta noite? A felicidade de caminhar durante 20 anos com esses companheiros lado a lado. A felicidade de ver a semente germinar, crescer, as nossas atividades no atendimento aos corações aflitos, no atendimento ao carente, procurando nortear nas tarefas da nossa casa os passos daqueles que caminham ainda na insegurança, por não conhecerem a doutrina libertadora. Mas se nesta hora
teríamos alguma coisa para agradecer. Sem dúvida nenhuma. A oportunidade da vida. E a oportunidade de podermos estar no trabalho. E de podermos estar no trabalho orientados de perto. É bem verdade que aumentando a cada instante a nossa responsabilidade, mas dá-nos a segurança, a felicidade, a certeza de que caminhamos com segurança no caminho certo, quando temos junto de nós, embora muitas vezes distante fisicamente, nosso Divaldo Pereira Franco, a quem aprendemos a amar, a respeitar, não apenas como médium, mas principalmente como homem que vive, que exemplifica aquilo que fala. Por isso, sua fala é sempre tão plena, nos atinge em profundidade, porque ele é, sem dúvida, a criatura mais perto de nós, porque estamos ainda muito longe, embora o nosso maior exemplo deva ser Jesus. Ele ainda está muito distante de nós. E Divaldo tem sido para nós o intermediário, a criatura que nos mostra o caminho, que está conosco e nos mostra o caminho vivendo. É dele a festa de hoje, porque o Bezerra só existe porque existe Divaldo. Deus te pague, nós te amamos. Com a palavra, Divaldo. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. A saga do homem contemporâneo é a mais bela manifestação do pensamento, nas expressões mais variadas que a imaginação pode conceber. Nesses últimos 6.500 anos de cultura, ética e civilização, o homem logra a aventura extraordinária de conquistar o cosmo. Pôde penetrar nas regiões insondáveis da casa universal e penetrar com segurança no universo das micropartículas para poder decifrar o enigma da realidade existencial. A sua tecnologia, apoiada na cibernética, sob a contribuição da eletrônica e da bionia, fez que ele chegasse aos abismos insondáveis do macrocosmo. E através dos microscópios eletrônicos, ele pôde entender o mecanismo da gravitação das partículas infinitamente pequenas, exaltando a glória de uma causalidade que transcende a sua capacidade de entendimento. Mas examinando esta realidade do homem moderno,
não podemos sopitar o desejo de interrogar o que é que ele tem acontecido nas manifestações ético-morais. Se o desenvolvimento intelectual atinge o ápice mais elevado da trajetória humana, mas ao mesmo tempo as suas manifestações emocionais fazem que ele permaneça atado ao barbarismo, aos instintos primários e às manifestações que caracterizaram uma época que já deveria estar ultrapassada. Pierre Changé, o extraordinário pai da moderna neurologia, fazendo uma análise do homem neuronal, estabelece que a nossa cultura procura punir o criminoso, levar ao cárcere e a pena capital do homicida, mas ovaciona o guerreiro que destruiu uma cidade. Homenageia o general que esmagou um povo, que por momentos e circunstâncias especiais se tornou adversário técnico da sua nacionalidade. Que cultura é esta que homenageia a barbárie generalizada e pune o crime individual? Esse homem, ainda na opinião do extraordinário Pierre Changé, do Instituto de Ciências de Paris, chegou a dizer-se que é o Homo sapiens, estando muito longe da verdadeira sabedoria. Mas a saga deste homem é fascinante, porque, segundo as observações da psicologia, há menos de 10 milênios atrás, ele se encontrava nas manifestações primárias do pensamento. E o admirável professor Emílio Lopes tem a oportunidade de asseverar que a trajetória do pensamento da criatura humana fez-se, etapa a etapa, motivado pelos impulsos da lei da evolução. E Mirei Lopes, desejando estabelecer parâmetros do processo da evolução do pensamento, recua ao homem primitivo para situá-lo na furna, onde ele se agasalha, receando os fatores gerais que podem destruir-lhe a vida, direcionado pelo instinto primário de conservação da existência. Ali na cova, ele apresenta um pensamento primário, em que a inteligência se manifesta através de instintos, de manifestações automáticas, sem que a razão sequer, através de lampejos, ofereça-lhe uma diferença entre o animal quadrúpede e ele, que mal se encontra na posição bípede. Mas é o início de uma trajetória grandiosa na área da evolução antropológico, sociológico, psicológica. Esse pensamento primário faz que ele perceba que a vida é um caos. A natureza na qual se encontra situado é mantida pelas manifestações do crime, da morte, do pavor. Os fenômenos sísmicos, maremotos, terremotos, erupções vulcânicas, a agressividade animal, a agressividade do seu companheiro de outra taba, levam-no a temer, sem saber por que a fugir. E nesse pensamento em que o instinto se manifesta dominador, em determinado momento ele percebe que a vida para viver mata.
e que para ele sobreviver é necessário matar. Mas ele se dá conta que o seu habitat não lhe oferece a segurança necessária para poder prevenir-se da agressividade da natureza e a diversidade dos fatores mesológicos, representados particularmente nos animais ferozes e nos outros homens. Miri Lopes assevera que ele parte para o segundo estágio do pensamento e vai abandonar a furna para habitar na floresta, onde ele estaria, quiçá, mais guardado das intempéries, das adversidades dos inimigos naturais, à sombra das vetustas árvores e diante do alimento fácil. Nesse momento, seu pensamento adquire o fenômeno de natureza pré-mágica, porque ele acompanha o zigue-zaguear do relâmpago e o aplauso do trovão. E naturalmente a imaginação desborda, e ele concebe uma força que governa esses elementos desvairados. E naturalmente, para aplacar a fúria desses fatores destrutivos, ele mata. Nasce a primeira manifestação de adoração. É o primeiro culto do homem primitivo. Ele mata o espécime mais belo, o espécime mais virgem, o espécime mais forte para silenciar. Essa força ignota que o ameaça, e vai compreendendo que ao matar ele preserva a própria vida. Mas a floresta não lhe oferece a segurança necessária, ele parte. Agora com os lampejos do pensamento, para a intimidade lacustre, para os pântanos, e ergue a residência palafita, de onde pode vislumbrar um horizonte mais amplo e perceber o perigo que o ameaça fugindo dele, e continua matando, agora pelas fantasias pré-míticas, em que a natureza lhe parece toda uma fornalha de desgraças, de onde ele sai vitorioso e sobrevive por pouco tempo sem entender a finalidade da vida. O professor Miri Lopes então assevera que através desse automatismo da evolução, esse homem abandona a palafita úmida e vai agora habitar as margens dos grandes rios, o Yangtze-Yang, o Ganges e o Indo, o Tigre e o Eufrates, o Nilo, e ergue as grandes civilizações. E o seu pensamento agora é de natureza mítica. Ele consegue conceber que há uma vida fora da vida, e que existem forças que manipulam a vida, que ele irá caracterizar no politeísmo, que ele irá definir em homens deuses e em deuses apaixonadamente humanos. Surgem as civilizações da Índia, da China, do Japão, da Síria, da Caldeia. E Israel ensaia os seus primeiros passos na pequenina província que um dia se espalhará sobre a terra. Este homem agora do pensamento mágico concebe a necessidade de conquistar os outros homens. O seu instinto ainda é primário. Ele deixou da sua passagem na caverna as pinturas rupestres, as manifestações gráficas, porque não sabia falar. Antes de aprender a verbalizar as ideias, ele conseguiu expressá-la através de cores, de traços rigorosos na pedra. Mas agora ele tem necessidade de erguer muralhas para guardar o seu povo e avançar contra os outros. E adentra-se no quarto período da evolução do pensamento.
o pensamento egocêntrico. Ele é o centro do universo. A Terra é a mansão que está cercada de estrelas que lhe giram em torno. O seu país, a sua raça, a sua crença tem uma natureza egocêntrica de psicologia, e ele mata para poder preservar o seu clã, para poder manter o seu povo. Ele investe e deseja que o mundo esteja restrito aos domínios das suas muralhas imensas. É a hora grandiosa da Síria e da Babilônia. É o momento do nascimento do Egito faraônico. Israel começa a conquistar as terras e descobre Yahvé. Percebe Jeová, aquele Deus dos deuses cujo nome não é pronunciável, porque ele representa a magia da vida, a causalidade da sua consequência. Logo depois, ele vai conquistar o quinto nível e aparece no Egeu, no Tirreno, de um lado Atenas, apresentando a beleza da arte, da literatura, do pensamento filosófico. Esparta, trazendo a necessidade bélica nessas cidades-estados, a necessidade hegemônica, a vida egocêntrica e o poder absoluto, que se irá derramar nas praias da bota península italiana, quando do Lácio saem os primeiros conquistadores, devorados pelo sentimento egocêntrico, e Roma apossa-se do Mediterrâneo e governa o mundo conhecido. O homem está no pensamento egocêntrico, no pensamento lógico. Ele é capaz de pensar com Homero, com Tucídides, com Ésquilo. Ele pode trabalhar com as mãos grandiosas de Fídias. Ele pode pensar com a cabeça de Sócrates e de Platão, mas ele mata. E nesse momento ele se dá conta que não é necessário matar o seu símile, outro homem. Então ele mata os animais, porque a vida para viver exige a morte. Nos grandes altares do Oriente, as piras fumegantes estão exigindo o sacrifício animal. E nesse período lógico, ele começa a perceber a divindade que vai além das manifestações pluralistas, dos deuses apaixonados e vulgares. Quando Israel, através de Moisés, proclama o decálogo, quando vai escrita a pedra de Roseta, e um dos primeiros códigos de dignidade e de justiça humana ficam estatuídos naquele fragmento de pedra. Moisés sai do Sinai e projeta uma lei de pensamento lógico, de adoração sem a necessidade da morte, que os homens irão adulterar e exigir que a salvação depende das oferendas, dos holocaustos e dos sacrifícios animais, para que ele possa avançar com Jesus Cristo e atingir o pensamento cósmico, o sexto nível de pensamento. E agora já não seja necessário sacrificar animais, nem homens, mas apresentar o culto de adoração através das flores, das plantas vivas, que será coroado com o pensamento de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, quando estatue que é o sacrifício mais agradável a Deus, é o sacrifício das paixões inferiores, o holocausto mais eloquente que se pode fazer em homenagem a Deus, é sacrificar as más inclinações. E o homem atinge esse patamar na atualidade,
sem haver abandonado aqueles estágios porque passou no curso da civilização. Esses que atingem o pensamento cósmico, qual sucedeu a Paulo de Tarso, a Francisco de Assis, a Teresa d'Ávila, ou a Nicolau Copérnico, a Isaac Newton, a Galileu Galilei, o que lograram através da pesquisa científica por intermédio de Pasteur, ou do pensamento extraordinário de Locke, de Kant, ou que tiveram a audácia de atingir o pensamento cósmico através da abnegação de Marie Curie e desses heróis da ciência, da arte, da beleza ou do sacrifício como Madre Teresa de Calcutá. E toda uma elite de abnegados missionários que superaram o egocentrismo, que venceram o egoísmo através da doação total, para que a humanidade possa emergir, sair da sua limitação e atingir a plenitude de criaturas integrais, homens e mulheres, vitoriosos sobre si mesmos, capazes de amar pela cessão da ternura, ceder para amar, alcançar a meta mais elevada do sentimento cósmico, pela abnegação e pela renúncia, sem manterem as atitudes primitivas ou piegas do autossacrifício, da autodestruição, mas atingir a plenitude do amor conforme recomendado por Jesus. A Deus a causa cáusica, acima de tudo, e ao próximo, na razão direta do alto amor, do autodescobrimento, do autoencontro, da planificação pessoal. As religiões que se derivaram do cristianismo apresentaram-nos uma proposta castradora, pessimista. É necessário afirmar Deus e negar o mundo. É necessário amar a Deus e odiar o mundo. Em um paradoxo psicológico, na velha dicotomia ancestral de amor e ódio, de paixão destruidora e de paixão libertadora, coube à ciência espírita, na sua paginação psicológica, dizer que o cristianismo é uma doutrina otimista, porque matou a morte, deu sentido à vida, deu significado existencial ao ser, propõe a dignificação da criatura humana, e ao invés do sacrifício pela destruição do corpo, respeito ao corpo, só se pode amar a outrem quando se ama a si mesmo. Quando alguém pretende dizer que se despreza por amor à humanidade, ele tomba na manifestação degenerativa de uma expressão masoquista. É necessário sofrer para ser feliz. Em uma verdadeira adulteração do pensamento de Cristo, é necessário amar para ser feliz. E o amor que dá sofrimento não é amor, é paixão, é instinto, é posse, é primarismo. Eis Jesus dizendo: eu venci o mundo. Enquanto as criaturas estamos atormentadas para vencermos no mundo, ganharmos ouropéis e ilusões, desfrutarmos de regalias, armazenarmos valores que não têm valor, porque o beijo frio da morte nos arrebata, fazendo que tudo seja tirado ao abandono, sem nenhum sentido. Eu sempre me recordo de uma dessas frases célebres de personagens no momento da morte. Ela foi enunciada por Elizabeth I, rainha da Inglaterra,
Aquela mulher que se houver aliado aos corsários do mundo para fazer que o Reino Unido se espalhasse sobre toda a terra, o que logrou, de tal forma que o sol nunca se punha sem que estivesse iluminando uma parte do Império Britânico. No momento terminal, Elizabeth, muito controvertida historicamente, aliás, ergue-se do estertor da agonia e grita: meu Deus, dá-me mais 10 minutos e eu te darei metade do meu reino. E porque ela era muito sovina, Deus meneou a cabeça, tomou-lhe a vida e continuou com o reino total, sem lhe dar a menor importância. Então, a doutrina espírita vem fazer uma proposta cósmica para pessoas cósmicas, para pessoas que tenham a coragem de renunciar às quinquilharias, aos queijandos, às preocupações terra-terra. A mensagem do Espiritismo transcende o egocentrismo, o mitológico, o pré-mitológico. É a doutrina do pensamento lógico, porque fé verdadeira, asseverou Allan Kardec, é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, que não se compadece das imposições aristocráticas, teocráticas, governamentais, apaixonadas de pessoas que somos todos transitórios no palco da vida, porque é uma doutrina que vai ao cerne do ser, que estabelece uma diferença capital entre a personalidade e a individualidade, que demonstra ser a personalidade uma máscara e a individualidade o ser eterno, e equaciona a grande interrogação de Mirei Lopes: por que que o pensamento evoluiu? Por que o pensamento saiu do primitivo para o cósmico? E a doutrina espírita veio explicar: por causa da reencarnação. A individualidade, o espírito, o ser, em cada etapa desenvolve determinadas aptidões que lhe jazem inatas, e na etapa superior está mais desenvolvido naquela que treinou, abrindo espaço para novas possibilidades, para um campo novo de realizações. A reencarnação foi trazida das velhas doutrinas do Vedanta, do livro tibetano dos mortos, do livro dos mortos egípcios, do Zendavesta, da Bíblia, da proposta de Jesus, para poder dizer que as etapas corporais são breves, mas a existência espiritual é eterna. Desde que é criado o espírito, ele evolve cada vez mais, qual uma semente que é atirada do seio da terra generosa, entumece-se com os fatores mesológicos, atira uma bandeira de esperança para cima e uma haste de sustentação para baixo, e se transforma na sequoia, no carvalho gigantesco, na árvore promissora, desenvolvendo-se sempre e perpetuando-se através de outras sementes. Mas os modernos estudiosos neuronais interrogam: o pensamento, que é o pensamento? De onde vem o pensamento? Como é que nós pensamos? Será que o nosso pensamento é resultado dos neurotransmissores? Esses neurotransmissores comunicam-se entre si através de reações elétricas, por meio de impulsos de natureza química. E os modernos estudiosos da vida neuronal vêm demonstrar que estamos num momento grandioso da vida espiritual, porque o cérebro humano, durante vários milênios, esteve situado numa posição desconsiderada. O fígado já foi muito mais importante do que o cérebro.
o coração pensava na Idade Média. Eis porque na antiguidade vamos ver muitas vezes a colocação: amar com o coração falar, é um sentido de ignorância fisiológica do ser, ou de necessidade histórica, porque Jesus assim também se expressou. O coração era o órgão do sentimento, ainda hoje romanticamente denominado. Mas a ciência evoluiu, e da mesma forma que João Batista Lamarck apresentou a sua teoria do transformismo em 1807, e se tornou pai do pensamento transformador da evolução antropológica, e Charles Darwin, em 1859, apresentou a sua teoria da origem das espécies, das transformações vegetais e animais, sendo, portanto, pai do evolucionismo. Houve na história do cérebro o extraordinário Gall, que se tornaria o pai da frenologia, e que iria arrancar dos velhos pais da medicina, dos homens da patrística religiosa, todos os mitos, para dizer que o cérebro é o órgão mais importante da vida, é o departamento mais elevado e complexo da existência humana. E é tão extraordinário que até a década de 1940, os frenólogos haviam concebido que nós nascemos com aproximadamente 2 bilhões de neurônios. Essas células nervosas, ainda por estudar em profundidade, são responsáveis pela vida orgânica, pelos movimentos, pela vida emocional, pela vida intelectual. Não se sabia exatamente como se comunicavam entre si, mas acreditava-se que à medida que eles vão morrendo, esses neurônios, o indivíduo vai entrando num processo de decadência. Daí, anteriormente, um homem e uma mulher de 30 anos eram considerados velhos. Mais tarde, se estabeleceu que a partir dos 60 anos, o indivíduo entra na terceira idade, o que equivale a dizer, deixa de ser gente, é um móvel velho, desgastado, aborrecido, que os jovens devem jogar no canto da sua casa. A verdade é outra. A frenologia, a cerebrologia descobriram, a partir da década de 50, que à medida em que morrem os neurônios, e o indivíduo é válido, o indivíduo trabalha, ele não se entrega àqueles que sobrevivem, como os músculos, que à medida que são exercitados, eles mantêm a agilidade e o desenvolvimento. Também aqueles neurônios restantes continuam multiplicando as suas possibilidades, distendem redes, árvores de intercomunicação, dendrites, e mantêm a mesma febricidade do ser intelectual, do ser emocional, do ser orgânico. Descobriu-se por volta de 1950 que o cérebro era possuidor de aproximadamente 50 bilhões de neurônios cerebrais. Ele era constituído por esses elementos fantásticos, mas a partir da década de 70, constatou-se que o indivíduo normal possui aproximadamente 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios cerebrais em circuito especializado para manterem a vida no auge da sua plenitude. Descobriram que o cérebro não é um órgão, é uma glândula, a maior glândula do organismo, que pesa aproximadamente 1,3 kg, que absorve 20% do oxigênio que o corpo consome, e que na falta de oxigenação morrem e degradam a criatura humana. No momento da anóxia, o indivíduo perde a comunicação com o mundo exterior. Descobriu-se que essa glândula
era capaz de apresentar aproximadamente 38 tipos de enzimas já necessariamente classificadas. Uma emoção e o cérebro joga uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. A pessoa fica ruborizada, ansiosa, ou tem uma queda de pressão, suor álgido, as mãos trêmulas, graças a essa providencial secreção do cérebro. O indivíduo está diante do impacto e recebe uma descarga de dopamina. Então ele fica predisposto a uma depressão, ao estado psicótico, maníaco, depressivo. Ou ele está em determinado estado psicológico e toma uma pancada. E antes da pancada, levar pelos nervos sensíveis até o cérebro a mensagem da dor, o cérebro já derramou a enzima endorfina, que é a morfina orgânica, e a gente não sente absolutamente nada. Quantas vezes tomamos uma pancada e ficamos surpreendidos de não sentirmos nada? Em outras oportunidades descobrimos um hematoma, uma equimose, e dizemos: eu não me recordo de quando tomei esta pancada. Graças às endorfinas cerebrais, às cerebrinas, metendo a nossa vida sob controle do pensamento. Então surge a interrogação: o pensamento é feito pelo cérebro, mas se o cérebro é uma glândula que reage antes do sistema nervoso central comunicar-se, algo aciona-lhe a reação. Ele só reage porque o efeito, a causa seria o pensamento, mas o pensamento é a ideação da mente. A mente é o espírito, e o espírito não é o cérebro. O espírito é o ser que comanda o cérebro. Esse extraordinário computador, que é o mais notável que a mente humana jamais pôde contemplar. Ele é tão extraordinário que, se fôssemos colocar toda a sua capacidade de registro em um computador convencional, esse computador deveria abarcar uma área de 150 quilômetros cúbicos de espaço. E ele comporta em nossa caixa craniana, sendo um elemento sutil, dividido em 2 hemisférios, com pequenas fissuras e pregas, onde a vida se manifesta, metendo as suas mensagens eletroquímicas com a celeridade do próprio pensamento maior do que a da luz. Então o indivíduo, ao contemplar essa máquina fascinante, dá-se conta que a criatura humana ainda está muito atrasada em relação ao cérebro, porque a mente só pode movimentar 10% dele, 90% estão virgens, aguardando a evolução do espírito para poder comunicar-se, para poder chegar à realidade. Então a ciência percebeu que esta aparelhagem é tão grandiosa que ela constrói a realidade do ser e destrói-a. O indivíduo pessimista, por ser pessimista, derrotista, ele produz enzimas, ele produz processos destrutivos que lhe afetam o mecanismo orgânico. As pessoas que se comprazem em ser doentes tornam-se realmente doentes. Mas aquelas que se dão conta que apenas estão doentes, deixam de ficar doentes. A psicologia, na sua terapêutica, faz uma proposta: você é uma pessoa saudável que está momentaneamente doente. Quem está, deixa de ficar. Mas quem é, não tem jeito. Porque a pessoa atingiu o nível, aceitou e ali permanece. É tão notável esta proposta da ciência
que ela tem uma conotação espírita incomparável. Você, diz o Espiritismo, é o autor do seu destino. Semeia e colhe. De acordo com a sementeira, você tem a colheita. A proposta do Espiritismo e da ciência marcham lado a lado. Mude de pensamento. Toda vez que você se sentir inditoso, perturbado, confliteado, você está em distonia. Mude de pensamento, que é muito mais fácil do que mudar o efeito das suas ações perniciosas. A doutora Louise Hay proclama: você está no lugar certo, na hora exata, no momento necessário. Se a coisa está dando errada, mude de pensamento, que é muito mais fácil mudar o pensamento do que mudar de lugar. Sócrates afirmava: aonde eu vou, o meu pensamento está lá. E aonde eu projeto o meu pensamento, aí eu estou. É-me indiferente se o corpo está no cárcere. Eu sei pensar. E até onde o meu pensamento vai, também eu vou. A moderna proposta a respeito do pensamento ele é o efeito da sua mente. A mente é o espírito. Mas nós, os chamados religiosos, somos tão materialistas que é uma vergonha. Nós temos um atavismo materialista do qual não nos libertamos. Observemos: o meu corpo, o meu espírito. O espírito deixou de ser o autor para ser um departamento do corpo. E quando nós o dizemos, as pessoas reagem e com um pouco de aborrecimento interrogam: e como é que eu vou dizer? Meu corpo e o eu espírito. Ah, mas ninguém vai aceitar, isso é loucura. É um hábito. Mude o pensamento errado e passe a pensar corretamente. As pessoas otimistas, idealistas, são muito mais saudáveis, porque quando a doença lhes chega, essas pessoas aceitam-na de boa mente e dialogam com ela. Seja bem-vindo, meu querido câncer. Qual é o problema? Você deseja arrebatar o meu corpo? Negativo. O corpo é meu, não é seu. Vamos mudar de atitude mental. Como diz o Dr. Bernie Siegel, o extraordinário cancerologista, as células têm pensamento, ondas vibratórias. E se o pensamento central se comunica em harmonia no circuito especializado, as células seguem-lhe a diretriz. E por isso hoje, na psicoterapia das neoplasias malignas, é mais importante a atitude mental do indivíduo do que a terapêutica amputadora ou a terapêutica radioativa nos seus vários aspectos. Quando alguém chega ao grande hospital de neoplasias do Dr. Bernie Siegel, ele pergunta: você é canceroso ou você tem câncer? A maioria diz: eu sou canceroso. Ele diz: então não vai ficar bom. Agora, se você tem câncer, você pode deixá-lo em qualquer lugar, na hora que quiser, porque o que nós temos, nós só levamos quando queremos. Ah, mas o senhor acha que eu sou doente porque quero? Olha aí, você é doente porque gosta. Agora, se você estiver doente, foi uma ocorrência, foi um acidente de percurso. Você faz uma viagem, mas se um pneu fura, você substitui o pneu. Eu me recordo que um dia perguntaram à atriz cinematográfica Katharine Hepburn: a senhora tem medo da morte? Ela já era uma senhora de idade expressiva. Então a atriz, que ganhou 3 Oscars, respondeu: olha, eu não tenho medo da morte. Quando eu era um pouco mais jovem, ela estava com 70. Ela quis dizer quando eu tinha 20. Quando eu estava um pouco mais jovem, me fiz atriz cinematográfica, o meu sonho era ter um carro. E eu comprei um carro. Então eu usava uma flanela para que ele estivesse sempre brilhando. Eu usava uma pasta. Eu cuidava do meu carro, eu lavava os pneus. Mas um dia
E ao sair da garagem, eu dei uma arranhada. Imediatamente, eu fui a um lanterneiro e ele retificou a tinta. Alguém desastrado bateu-me atrás e eu mandei substituir a peça. Outra vez distraí-me em Beverly Hills e bati o para-choques. E eu mudei. Alguém bateu com força no paralama e eu mudei o lado. E então uma peça quebrou e eu mudei. Um dia fundi o motor. Eu aí troquei de carro. A pessoa disse, mas eu não entendi. Ela disse, bem, quando eu tinha 20 anos, eu tinha pequenos achaques, eu tomava remédio. Quando eu tinha 50 anos, eu tinha achaques mais graves. Aí eu tomava cuidados médicos. Quando eu completei 70 anos, eu fiz várias plásticas. Mas na hora que esta bomba pifar, eu vou trocar de corpo e vou para outra encarnação. Então eu não tenho medo da morte. Ela era a senhora do corpo. E com tal nobreza que ela tem um ligeiro tremor. E alguém lhe perguntou, senhora, quando ela fez um filme, jovenzinha, com 82 anos, perguntaram, senhora, e esse tremor é Parkinson? Absolutamente, é charme. Na minha família, todos têm esse leve tremor, mas não é doença, é charme. Disseram, senhora, e se for doença? Ela disse, é muito charmosa, tente você tremer como eu, tente. Então é uma honra. Esta mulher é saudável. Com alguns instantes que lhe não perturbam a marcha, a ciência deu-se conta que estava diante de um desafio e criou na área das terapêuticas uma ciência admirável, psiconeuroimunologia. Nós somos possíveis de autocurar-nos. Através de uma atitude mental positiva, nós podemos, através do nosso psiquismo, controlar o sistema nervoso central, os nossos neurônios, elaborar enzimas saudáveis e manter a nossa cura. Psiconeuroimunologia. E o Espiritismo nos diz, você, sendo autor da sua vida, pode conduzi-la conforme lhe aprouver. Ninguém pode resolver seus problemas. Embora as pessoas andem correndo atrás dos médios para que eles carreguem suas cruzes, as cruzes continuam exatamente no mesmo ombro de cada um. Mas a pessoa pode despojá-la. E eu me recordo que um homem viveu na terra um largo período de 80 anos e sofreu quanto alguém pode sofrer. Quando ele morreu, um anjo lhe disse, você agora vai entrar nos céus para eternamente desfrutar a glória estelar, mas tem que levar a sua cruz, que trouxe da terra, até ali, o acume da montanha, onde Pedro lhe vai dar uma cadeira cativa no reino dos céus. O homem olhou a cruz e percebeu quanto havia sido grande e pesada, mas agora faltava pouco, subiu o morro, ele abaixou-se, colocou a cruz, fechou os olhos e foi. Mas nisso ele viu alguém passar rápido e notou que tinha uma cruz curtinha. Passou outro com uma cruzeta. E passaram umas senhoras de sociedade, tudo de crucifixo no pescoço, leve. Ele disse, mas não é possível. Até aqui tem discriminação socioeconômica. Ele passou numa serraria e disse para o marceneiro, por favor, me corte um pedaço dessa cruz. Foi cerrada a haste total e somente com o braço e o cabeçote. Mas ele passou na frente de muita gente. E quando ele chegou ao acume da montanha, Pedro lhe dizia, venha meu filho, para desfrutar do paraíso. Ele olhou e havia um espaço entre o seu ponto e Pedro, um abismozinho de alguns milhares de metros. Ele disse, Pedro, como é que eu faço para atravessar este abismo? Pedro disse, põe a cruz, meu filho, ela será a sua ponte. Ele colocou, mas não dava. Pedro, está faltando um palmo, vá buscar o resto lá embaixo e venha. Nós construímos as cruzes que carregamos. A psiconeuroimunologia vem nos dar, quando o pensamento é derivado de uma mente
teu espírito saudável, que crê em Deus, na imortalidade do ser, na pluralidade das existências físicas, e da lição soberana do amor, teses da doutrina espírita, quando através da comunicabilidade dos espíritos, ele adquire a certeza de que é imortal, de que nenhum mal lhe pode acontecer. É tão comum dizermos: ai, o pior mal que me poderia acontecer era morrer, mas este é o melhor bem que nos pode acontecer. Já imaginou a gente com uma dívida tremenda, uma dessas dívidas de bancos, e aí a gente morre? Que maravilha! E deixa aí a dívida para que os cidadãos paguem com novos impostos. No país dos 57 impostozinhos, um a mais, um a menos. Não vão matar ninguém. Então, o Espiritismo nos traz uma visão psicológica do pensamento, através da reencarnação, que nos projeta na direção da plenitude. Foi exatamente o que aconteceu com aquele jovem médico, que da cidade do Rio de Janeiro estava conquistando o mundo. Ele havia conseguido uma cadeira no Senado do Império. Ele havia logrado uma posição de destaque entre intelectuais. Ele se havia destacado como aluno excelente, depois de haver abandonado seu riacho de sangue nas terras longínquas do Ceará. O jovem médico doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante estava no esplendor da carreira, aplicando a homeopatia, seguindo a tradição do similibus curantur, procurando personificar uma era nova na área das terapêuticas não agressivas. Isto por volta de 1880, quando um paciente que ele não lograra sarar vai visitar um médium na cidade de Niterói, e depois de receber das mãos generosas da imortalidade uma terapêutica homeopática, sara. E vem ao doutor Bezerra de Menezes e fala-lhe da excelência da vida, além da vida. Ele que era de formação católica, mas que tinha uma estrutura intelectual materialista, sentiu-se atraído por este fenômeno curioso e foi tomar contato com a mediunidade do jovem, que em estado de transe era capaz de diagnosticar, era capaz de apresentar a terapia, cujas mãos ligeiramente trêmulas restauravam a saúde, recompunham os tecidos esfacelados. Ele podia retemperar o ânimo dos pacientes. E este jovem Bittencourt Sampaio, Inácio Bittencourt, lograva realizar um trabalho de terapia tão saudável, que sensibilizou o intelectual, que começou a estudar, e um dia abraçou a doutrina espírita, ao ler o livro dos Espíritos e constatar que quase tudo que ali estava era o que ele pensava. Ele era um homem de pensamento lógico. Ele não poderia conceber um Deus que castigava eternamente, um Deus que perdoava sob o impacto de promessas e de pagamentos materiais. Ele não poderia conceber o culto externo capaz de reabilitar os maus por um momento de arrependimento ou por uma manifestação post-mortem. Mas esta proposta kardeciana a respeito da reencarnação, que explicava as misérias humanas, as disparidades sociais, os problemas individuais, isto fascinou e ele fez profissão de fé. Ele anunciou no velho jornal do País que depois de se haver embriagado da mensagem mortalista, iria proferir um discurso, adotando o comportamento espírita. Nasce agora o médico dos pobres. Depois da sua conversão, ele se dedica àqueles que são atormentados, aos homens e mulheres das favelas, dos morros do Rio de Janeiro,
Ele experimenta dores ultrizes, a viuvez, o desprezo de amigos, a investida ingrata das perseguições gratuitas, e sorri. O seu Cristo não era mais o crucificado, era aquele companheiro que anda nas ruas com os infelizes. Não era mais o da paixão, era o do sermão da montanha. Não era aquele que a memória conservava em um Judas, que teve o seu momento de desídia e de fragilidade, mas era o Cristo amor, pão da vida, porta das ovelhas, caminho da verdade e da vida. Era uma proposta de dignificação, e Bezerra de Menezes trabalhou, entregou-se ao bem, e quando morreu, deixou um legado de pensamento cósmico. A sua presença espiritual espalhou-se pelas terras do Brasil. E no dia 11 de abril de 1900, ele partia da terra, assinalado pela gratidão dos infelizes, pela ternura dos generosos, pelo respeito dos proeminentes da terra. 50 anos depois, em uma solenidade no mundo além da forma, nas esferas espirituais, de onde vêm os seres angélicos para a pátria brasileira, uma assembleia homenageava o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, pela sua dedicação à alma brasileira, através de 50 anos de sacerdócio espiritual. Naquela solenidade para 5.000 convidados, em um anfiteatro que recordava aqueles de feição grega, Bezerra de Menezes é saudado por um coral infantil de 200 vozes sobre o estrado de colunas dórias, jônias, coríntias, entre a emoção de criaturas da terra ali desdobradas, além do corpo físico de seres espirituais reconhecidos, porque naquele cinquentenário a mãe de Jesus desejava oferecer a Bezerra de Menezes um posto pelas suas grandes conquistas cósmicas de amor. Leon Denis, o extraordinário espírita francês, discípulo de Allan Kardec, falou em nome dos espíritos espíritas da humanidade. Manuel Viana de Carvalho homenageou em nome do Brasil espírita, profundamente reconhecido, profundamente grato. E quando Bezerra se preparava para dizer da sua gratidão, o espírito Celina, que na terra lhe era a mensageira de Maria, a mãe do Galileu, desce com uma coorte e lhe diz: Bezerra, a mãe de Jesus, manda dizer-te que em razão dos 50 anos de renúncia de amor na comunidade brasileira, tu estás livre de quaisquer vínculos com o planeta terrestre. E podes agora viajar na direção de outros sóis, de outros mundos, sem passar pela torpeza da reencarnação no planeta de sombras e de dores. Maria, a mãe espiritual da humanidade, homenageia-te com a oportunidade de cresceres. Então o Dr. Bezerra se levanta com o coração túmido de ternura, as lágrimas, a voz debilitada pela emoção, e diz: Celina, minha filha, reconheço não merecer. Se algum merecimento eu tivesse, se por acaso me fosse lícito solicitar algo à mãe do Senhor, eu lhe pediria que não me desse oportunidade de tranquilidade, enquanto na terra generosa do Cruzeiro do Sul alguém sofra, que não me permita sorrir, nem ficar tranquilo, enquanto alguém nas sombras do planeta terrestre do Brasil chore, padeça,
que eu seja enviada em nome do Senhor para consolar, para atender. Se eu pudesse pedir à Senhora, eu suplicaria a honra de continuar apagado na psicosfera da pátria brasileira. Celina retorna e entre cânticos e hosanas, o amão espiritual com uma pluma escreve no sendal de estrelas do firmamento: teu apelo está deferido, continuarás na pátria brasileira, enxugando as dores e as lágrimas dos teus irmãos. A solenidade encerrou-se e Bezerra desceu à noite do país para continuar esse símbolo, esse ser de pensamento cósmico que hoje transpôs as fronteiras da pátria brasileira. Saiu pelo continente sul, pelo continente centro, pelo continente norte-americano, onde é amado, onde é recordado, e como a falange de milhares de espíritos está presente em toda parte, para que as dores da criatura humana sejam diminuídas. Foi por isso que no dia 24 de maio de 1976, um grupo de espíritas de Santo André, entre outros, nossos irmãos Miguel e Teresinha de Jesus Sardano, resolveram, com a nossa presença, erguer um templo de amor, que fosse uma escola com caráter de hospital e tivesse a característica de um santuário, para servir de posto, de apoio à obra de benemerência do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, na sua expansão cósmica, atendendo a nós outros, os menos afortunados do caminho. 20 anos depois, Amélia Rodrigues ergueu uma creche. A divulgação foi levar consolo às almas aturdidas. A bondade adornou centenas de mãos, corações enfureceram-se, e o amor canta hoje uma balada para dizer que o Homo sapiens realmente atingiu o nível de pensamento racional, está governando seus neurônios, e que esta saga do homem das estrelas, do homem das micropartículas, também é a saga do homem-amor. Viajando para o capítulo do pensamento cósmico, quando nos poderemos chamar realmente de irmãos. Até aqui, disse Jesus, eu vos chamei de amigos. Agora, no entanto, eu vos chamo irmãos. Dia virá, não perto, nem longe, em que nos daremos as mãos. Dia anuncia-se em que o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo cederão lugar à nossa fraternidade. Apressemos esses dias, sendo melhores pais no lar, melhores cônjuges ou parceiros, melhores familiares consanguíneos, para daí sairmos e sermos melhores amigos, transformando-nos em irmãos uns dos outros, para que possamos cantar na terra o hino, Senhor. Há tanta alegria em minha alma, há tanta empatia na tua voz, que enquanto lá fora a perturbação campeia, o desespero se agiganta, a blasfema se agita, eu posso dizer: eu te amo, Senhor, eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás
pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, e diante da minha visão, eu enxergo os cegos, que andam na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. A Ti eu imploro, e por eles eu oro, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa e canora do boiadeiro, a voz que geme e chora na boca do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles também escutarão. Mas obrigado porque eu posso cantar diante daqueles que padecem de afasia, que não cantam de noite nem falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, pelas mãos de ternura, que libertam de amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos de cirurgias, de sinfonias, de poesias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito, e te quero louvar, porque eu vejo na terra amputados, infelizes, aleijados, decepados, marcados, desesperados, e eu posso caminhar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se estilar em uma mansão, uma favela, um ninho, um grabato de dor, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, a companhia de um cão, porque é tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, nem blasfemarei. Pelo contrário, te direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.